Santo possa agir em todos nós. No nome do Senhor Jesus oramos. Bem, nós convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Mateus capítulo 23, onde encontramos um famoso sermão duro, mas também famoso, embora não seja assim tantas vezes falado. Um sermão que o Senhor Jesus profere contra os escribas e os fariseus, os fervorosos religiosos da época do Senhor Jesus. Há 11 anos, aqui, na minha quarta pregação, então nas minhas pregações numeradas, falei aqui deste texto e esta semana fui ver os meus apontamentos sobre este texto e é também com base nesses apontamentos algumas mudanças, é verdade, que vai sempre mudando, que hoje pretendo falar então deste texto, este sermão difícil do Senhor Jesus, difícil não se calhar para os da altura, se calhar simples por um ouvido e foi por outro, mas para nós crentes hoje. Sei bem que os escribas e os fariseus não são os crentes. Até tenho dúvidas que a maior parte dos escribas e fariseus fossem salvos. Mas há de certeza características que o Senhor Jesus vai apontar aqui nos fariseus, naquela religiosidade aparente dos fariseus. Podem ser também características em algum aspecto da nossa vida cristã. Podem estar presentes no nosso meio, podem estar em nós. E então o alerta do Senhor Jesus era para aquela época e continua a ser para hoje e para nós. Talvez alguns, mas está tudo bem. Mas será que está? Vamos hoje ouvir as palavras duras do Senhor Jesus e, ao reler este texto novamente, posso dizer que elas são duras para mim. E acho que são duras para todos, se nós ouvirmos com ouvidos de atenção. E o propósito desta manhã é que possamos examinar o nosso coração, ficar alertados para o perigo de cairmos numa religiosidade aparente, apenas aquela que está nas vistas, mas ao mesmo tempo vazia e sem significado e que não agrada a Deus. E essa religiosidade, por muito boa aparência que tenha, ela na verdade não agrada a Deus, não é aquilo que Deus quer daqueles que o seguem. Aviso já que provavelmente hoje seremos tentados a abrir o guarda-chuva espiritual. Sabem o que é o guarda-chuva espiritual? É um guarda-chuva que a gente tem algumas pregações abre, a mensagem cai, mas corre para o lado, não nos atinge. E hoje eu também senti isso ao preparar. Parece que é para os outros. Aquele irmão não está cá hoje para poder ter ouvido aquilo. O Senhor Jesus parece que estava mesmo a falar para o outro. Mas eu acho que não é para o outro, é para nós. E hoje olhemos para nós e não para o outro e deixemos o chapéu de chuva. Esse chapéu de chuva espiritual se parte. Então, Mateus 23, este sermão que o Senhor Jesus profere aqui, Mateus registra, ele é feito em Jerusalém. Já estamos na semana passada, falei sobre a ressurreição de Lázaro, e entrava-se depois disso naquela última semana em que Jesus estava em Jerusalém, já antes de ser preso e crucificado, e este sermão acontece nessa altura, em Jerusalém, a muitos poucos dias de Jesus ser preso e crucificado. Nós temos estudado com o pastor Samuel aqui o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, e os irmãos devem se lembrar todas aqueles confrontos que o Senhor Jesus tem com aquele grupo de religiosos, os diferentes grupos religiosos. Muito bem, é para esses que Jesus está a falar. Os escribas e fariseus em particular são agora os destinatários. E nós vamos ver como Jesus é duro com eles. E quem eram estes escribas e estes fariseus? Bem, os escribas e fariseus, além de serem extremamente religiosos, eram pessoas devotas, pessoas conhecedoras da Escritura como ninguém. Isso ninguém lhes podia apontar. Eram respeitadas pelo povo judeu, eram vistas até na sociedade como o melhor dos judeus, as pessoas mais santas, as pessoas que se sacrificavam mais, as pessoas que mais eram, de certa forma, elogiadas por todos. Mas percebemos, e já não é só neste sermão que vamos perceber, isso já temos percebido, apesar disso tudo, elas eram pessoas que não tinham Deus no coração. Então Jesus, como eu disse, já tinha tido vários um tempo antes, nos dias antes, alguns confrontos
com estes religiosos ali em Jerusalém. E muitos odiavam, desejavam mesmo a sua morte. Desejavam vendê-lo e andavam sempre à procura de qualquer coisa. Os irmãos recordam-se, o pastor Samuel, em várias pregações, apresentou isso. Lá em Mateus, embora isso tenha sido feito em Marcos, em Mateus também registra, lá no capítulo anterior, do 22, se os irmãos folhearem, veem lá aqueles confrontos que Jesus tinha tido com os religiosos. E lembram-se daquela discussão sobre o tributo a César, que eles tinham colocado. Na verdade, não era uma dúvida, eles queriam apanhar o Senhor Jesus em falso. Uma discussão de qual era o grande mandamento, então diz lá qual é o grande mandamento. Sobre a ressurreição. Então, estes religiosos procuravam em tudo, em qualquer coisa, apanhar o Senhor Jesus em falso. E é nesta sequência de confrontos que o Senhor Jesus, imagino eu, talvez cansado de ver tanta cegueira, tanta hipocrisia, tanta religiosidade vazia, ele vai fazer este sermão. Capítulo 23. Talvez, eu não sei se é o mais, mas para mim é talvez o sermão mais duro que encontramos na Bíblia. Talvez fazendo lembrar os antigos profetas, Malaquias e Ezequiel. Um sermão duro que exortava, advertia, chamava as coisas pelos nomes. E propósito para mudarem de rumo. Então, vamos para aí, para Mateus 23. Eu dividi o texto em duas partes. Vamos ler de 1 a 28, na verdade, vamos saltar alguns versículos, mas dividi em uma primeira parte, do 1 ao 12, em que pretende identificar 4 características dos fariseus que Jesus censura. Ele, pelo menos, censura aqui 4 características dos fariseus. E na primeira parte, eu gostava de dizer isso com os irmãos. E depois, numa segunda parte, do 13 ao 28, em alguns versículos, vamos ver 4 razões. Mas porquê que Jesus é tão crítico com os fariseus, com a religião farisaica, vamos dizer assim? Porquê que ele é tão crítico? E vamos ver 4 razões porque Jesus é tão crítico com esta religiosidade, vamos perceber que é vazia. E bem, então vamos ler aqui a primeira parte, no versículo 1 ao 12, Mateus 23, versículos 1 a 12. E diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Até aqui nesta primeira parte. Então, nesta primeira parte, eu pretendo, como disse, identificar 4 características que Jesus critica nos escribas e nos fariseus. O objetivo é que nós possamos ficar alertados em não cairmos na mesma censura que o Senhor Jesus faz aqui. E olhem a primeira característica. A primeira característica que Jesus censura aqui neste sermão é a sua hipocrisia. Vejam, 2 e 3, vou ler outra vez. Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Os escribas e fariseus ocupavam as cadeiras de ensino nas sinagogas. Parece mesmo lá uma cadeira chamada cadeira de Moisés, e era essa que eles ocupavam para ensinar o povo. E de facto eles conheciam muito bem a Escritura. Se havia grupo que conhecia bem a Escritura, eram os fariseus e os escribas. E muito do que ensinavam estava correto. E ao encontro da Escritura, nem tudo, e já vamos ver que nem tudo.
Mas o ponto do Senhor Jesus aqui, se lerem bem, não era tanto o que eles ensinavam, mas sim qual é o ponto. Reparem o que diz: o facto de ensinarem coisas que eles mesmos não praticavam. Olhem o que dizia o versículo 3 na segunda parte: porque dizem e não fazem. Ou seja, ensinavam uma coisa, diziam para os outros fazerem aquilo, mas eles faziam outra. E aqui temos a primeira censura que o Senhor Jesus faz. Muito rigorosos naquilo que pedem aos outros, apesar de, na verdade, não viverem nada daquilo. Não vivem aquilo que pregam, aquilo que ensinam. Isso só tem um nome: hipocrisia. O Senhor Jesus vai chamar neste texto, por 8 vezes julgo eu, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Quando tu dizes para os outros fazerem uma coisa e tu próprio não a fazes, tu não estás a ser nada mais nada menos do que um hipócrita. E certamente a desagradar a Deus, se é preciso dizer isso. Irmãos, o crente tem que viver em coerência entre o que diz e o que pratica, entre fé e prática. O que confessamos com os nossos lábios deve ser igual àquilo que fazemos no nosso dia-a-dia. Olha o que diz lá em Tiago, não precisam de abrir, Tiago 22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E às vezes é tão fácil ser ouvinte. Mas temos de ser cumpridores também. Temos nós sido cumpridores ou apenas ouvintes? Temos sido iguais a estes escribas? Dizemos uma coisa e fazemos outra? Se sim, o Senhor Jesus diz: és um hipócrita. Segundo aspecto, nesta primeira parte, que Jesus censura nos fariseus, é o facto de eles criarem normas e regras que Deus nunca ordenou. E ainda por cima, fazem essas regras e essas normas que Deus nunca disse, mas para os outros. Olha o que diz lá o versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. E agora notem, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Apesar, como eu disse, dos escribas e fariseus serem conhecedores profundos da Escritura, ainda assim eles não se coibiam de acrescentar normas, de acrescentar exigências, de acrescentar regras à lei. Eles adoravam isso, até porque eram outros para cumprir, não eram eles que cumpriam. Por exemplo, a Escritura diz: não se podia trabalhar ao sábado. E eles: trabalhar ao sábado? Então temos de ver o que é isso, trabalhar ao sábado. Então eles vão sempre mais longe, acrescentam sempre mais regras. Mas afinal, o que é trabalhar? Então, se eu andar 1 quilómetro, bem, isso vai trabalhar. Mas se andarmos 2 é trabalhar. Eles diziam: se andarmos 2 é trabalhar, se andarmos não é. Tenho que levantar um saco. Bem, se o saco pesar até 1 quilo, não é trabalho. Mas se for 1,5 kg, aí já estás a descumprir. Se existe essa palavra, o trabalho não sábado. Era este tempo, era estas coisas que os fariseus exigiam ao povo. Colocavam tradições, usos, costumes em cima da Escritura. Regras, regrinhas, coisas que ao fim e ao cabo eram contrárias muitas vezes até ao espírito da lei que eles conheciam. E qual era a ideia? A ideia era tornar a religião difícil. Isto é crente, não é para todos. Isto é pesado. Porque assim também podiam controlar as pessoas. Em troco de uma salvação. Legalismo. Temos ouvido isso? Legalismo puro e duro. Se tu fizeres isto e aquilo e mais aquilo, então certamente vais ser salvo. E quanto mais difícil e exigente tu fores, melhor. Mesmo que todas essas exigências não estejam na Bíblia. Às vezes estão nas igrejas. Era isso que os fariseus exigiam aos outros. Porque nós não precisamos cumprir isso, claro. Para eles não era precisa tanta exigência. É o que o Senhor Jesus diz, não sei o que estou a dizer. Esta é a segunda censura que o Senhor Jesus faz. Estabelecer regras e exigências para mostrar que estás no bom caminho. Olha como eu sou. Olha como eu faço isto e mais aquilo. E se tu fizeres isto, estás a agradar a Deus. Irmãos, temos de estar atentos contra esta tendência que nós temos, eu tenho, de criar fardos pesados.
como um sinal do cristianismo. E especialmente quando criamos esses faros para os outros. A gente só gosta de ver os faros nos outros. Quando o próprio Senhor Jesus nos diz: o jugo é suave, mas o fardo leve. Terceira característica que Jesus censura nestes fariseus: o facto de fazerem as coisas apenas para buscarem a aprovação e o aplauso dos homens. Isto é tanto para nós. Versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Filactérios eram caixas de couro em que lá dentro tinham versículos das Escrituras. E então, o que é que os judeus faziam? E especialmente estes, penso que ainda fazem isso, os ortodoxos, mas especialmente estes escribas e fariseus, amarravam na mão estes filactérios, essas caixas de couro, na mão e na testa. E porquê é que eles faziam isso? Porque, lá em Deuteronômio, Moisés tinha dito, olhem o que é que diz o texto: as palavras de Deus deviam ser guardadas no coração, atadas na tua cabeça, na tua mão e na tua cabeça. E eles interpretaram isto literalmente. Olha, muito bem, Moisés quer dizer, olha, não é só receberes as leis, tu tens de aplicar na tua vida. É isso que quer dizer. Mas eles, não. O que quer dizer é que nós temos de atar na mão e na testa. Então eles faziam caixas de couro e punham lá os versículos e andavam por isso na rua. Mas o pior, e é isso que o Senhor Jesus ainda critica mais, é que eles faziam caixas enormes. Quem tivesse a maior caixa era o mais santo de todos. Eles faziam caixas também exageradas para dar a ideia que tinha lá muitos versículos, e então andavam com aqueles filactérios na testa e na mão. Também exagerado. Para quê? Para que todos ficassem impressionados e quando ele passasse, que santo! O aplauso e a aprovação dos homens. E tal como faziam com as filactérios, faziam também com as franjas. O que é que eram as franjas? As vestes dos escribas e dos fariseus e dos judeus têm umas franjas que cumprem o mesmo papel do que talvez o rosário ou o terço para os católicos, ajuda a contar as orações. E o que é que eles faziam? Colocavam franjas e franjas e franjas nos seus vestidos, para quando saíssem à rua as pessoas dizem: tantas franjas, tantas orações que ele faz. Que homem tão religioso. Olha para o tamanho daqueles filactérios. Olha para as franjas que ele tem nos seus vestidos. O Senhor Jesus denuncia isto. Percebem o ridículo que Jesus está aqui a expor? E é isso que a religiosidade faz. A falsa religiosidade. A falsa religiosidade. Ela busca agradar as pessoas para impressionar os outros, uma autoglorificação. E nós precisamos estar atentos a isso porque não estamos livres disso. Talvez não usemos os filactérios, talvez não usemos as franjas. Se calhar usamos as nossas redes sociais para, quando fazemos uma boa obra, na fotografia, no ângulo certo, mostrar que eu estava lá a fazer aquilo, a ampliar as nossas boas obras a todos. Como é fácil fazer isso? Qual é o propósito dos nossos corações? É a nossa glória? É o aplauso? Ou queremos satisfazer a Deus? Lembram-se o que é que diz o Senhor Jesus lá no Sermão do Monte? Estive muito indeciso entre este texto e o Sermão do Monte. Sermão do Monte, lá no capítulo 6, versículos 1 e 2. O que é que o Senhor Jesus diz a este propósito? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eu já receberam a recompensa. Aqui temos, então, a terceira censura que o Senhor Jesus faz. Até o bem que fazem para o aplauso. Nem se presta.
Quarta característica, nesta primeira parte e última, que Jesus condena aqui nos fariseus, a procura pelos primeiros lugares. Bem, aqui na igreja ninguém procura os primeiros lugares, portanto são outros primeiros lugares, certamente. Olhem o que é que diz os versículos 6 e 7. Não procura os primeiros lugares aqui nos leves. Procuramos sempre os outros. Diz assim o versículos 6 e 7. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Eles amavam os primeiros lugares. O Paulo usavam a religião para se promoverem também, autopromoverem. Eles estavam de estar em destaque naquele lugar importante, à vista de todos. E andavam pelas praças e gostavam que todos a tratassem de uma maneira especial. O senhor doutor, o senhor diácono, o senhor presbítero, mestre. E a quarta censura que o Senhor Jesus faz é essa mesma procura pelos primeiros lugares. Nós também temos essa tendência, julgo eu, vou falar por mim, a busca pela exaltação humana, a busca pelo reconhecimento. E esta parte é importante. Enquanto tu és superior, és melhor, fazes melhor do que o outro. Nós andamos sempre à procura disto. Não sei se sempre, mas muitas vezes. Ou pelo menos algumas vezes. Mas no reino de Deus, o Senhor Jesus diz, olha, é tudo ao contrário. Estás completamente enganado, é tudo ao contrário. Versículos 11 e 12, olha o que é que diz. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ser um cristão, um verdadeiro cristão, é bem diferente de ser um aparente religioso. Ser grande no reino de Deus não tem nada a ver com a procura dos grandes palcos ou as posições de destaque. Pelo contrário, diz lá, ser grande no reino de Deus é servir a Deus e aos outros, é ser servo, escravo, se quiseres. Esse é o caminho do cristianismo. Mais difícil, talvez. Vamos à segunda parte, porque a censura do Senhor Jesus não acaba aqui. Censura aos escribas e fariseus. Aliás, é a partir do versículo 13, parece que a coisa ainda fica mais dura. O Senhor Jesus ainda é mais duro. Por 8 vezes usa a expressão, ai de vós. Deve ter sido uma voz indignada. Ai de vós. Por 7 vezes o chama neste pequeno texto de 13 a 28, hipócritas. E não estava a falar, a gente tem que ter noção que eu estou a falar para as pessoas mais respeitadas da sociedade. Aqueles que eram vistos como os melhores, os mais religiosos, se quiserem. Por 7 vezes os chama de hipócritas, por 2 vezes os intitula de guias cegos. Eu não estou a inventar, podem ver. E chega mesmo a chamar-nos, ouçam, serpentes, raça de víboras. E talvez isso mostre bem o quão abominável é aos olhos de Deus este espírito farisaico por detrás desta religiosidade falsa e vazia. Mas porquê? Por que razão essa religiosidade não é melhor ser assim do que não ser? Porquê é que essa religiosidade farisaica é assim tão abominável aos olhos de Deus? Porquê? É melhor ser assim do que não ser nada. O Senhor Jesus diz que isso é abominável. Então, para responder o que é tão abominável aos olhos do Senhor Jesus, selecionei nesta segunda parte, dos 8 ais, selecionei 4, 5. Para assim percebermos que ser um religioso aparente não significa que tu és um verdadeiro crente, muito menos que tu és um salvo, ou nem sequer que estás a agradar a Deus. Então vamos à primeira razão. Por que razão a religiosidade farisaica é assim tão abominável aos olhos de Jesus? Porquê? Há aí 8 ais. Selecionei alguns. Em primeiro lugar, porque a falsa religiosidade impede que as pessoas tenham acesso ao verdadeiro Evangelho. Olha o que é que diz? Versículos 13, depois não vamos ler o 14 e depois o 15. 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando.
15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Duro. Escribas e fariseus, uns conhecedores privilegiados da Escritura, eles deveriam estar a abrir o reino de Deus às pessoas, a expor o Evangelho. Eles conheciam o que Deus tinha ensinado nas Escrituras, aos profetas, a Moisés, a David. Não havia ninguém que conhecesse tão bem como eles. Mas o que é que eles faziam? Ou o que é que eles tinham feito? Quando João Batista os advertiu, rejeitaram a advertência. Tinham-se recusado a reconhecer o Messias, que Jesus era o Messias. Eles não criam neste Evangelho. E pior, tudo faziam para que os outros também não crescem. De facto, irmãos, pessoas religiosas, apenas religiosas, porque os crentes também são religiosos, os verdadeiros crentes. Mas aqueles que são apenas religiosos e não crentes, que não são salvos, são pessoas que não um péssimo exemplo. Eles não entram no reino de Deus e acabam por contaminar os outros com o seu exemplo, com as suas motivações. Levam muitas vezes os outros ao engano, como aqui o Senhor Jesus denuncia, de uma salvação que não têm. Na verdade, diz lá o Senhor Jesus, levam-nos para o inferno. Isso talvez seja um aviso também para nós. Se alguém te convenceu por teres uma linguagem espiritual, por estares uns versículos, por cantares bem na igreja, por dares esmola e ajudares os pobres, se tu achares que isso é suficiente para agradares a Deus e assim seres salvo, quem te disse isso enganou-te. Não é suficiente. Na verdade, não há nada que tu faças que seja suficiente. Mas aqui o alerta é: se tu fazes as coisas certas, tu até podes estar a fazer o certo, mas pelos motivos errados, então o que tu fazes não conta para Deus. Deus quer que tu faças as coisas certas. Deus quer que tu cantes bem na igreja. Deus quer que tu dês molas aos pobres. Que tenhas uma linguagem de acordo com a fé que professas. Mas para isso é necessário mudar primeiro o teu coração. Temos falado disso. É necessário nascer de novo. Foi o que Jesus disse lá a Nicodemos. Ele era um destes, sabia tudo. Olha, mas é necessário nascer de novo. Porque todos esses teus esforços levam-te ao inferno. E isso é o que a religiosidade apenas externa faz. Segunda razão, porque é que Jesus abomina esta religião falsa. A religiosidade é usada como uma máscara para, muitas vezes, esconder o que se é e o que se deseja. Vou repetir: usar a religiosidade para se esconder o que se é na verdade e aquilo que se deseja na verdade. Olha o que é que diz o versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. O que Jesus está aqui a observar é que muitos destes escribas e fariseus, o que é que eles faziam? Iam à casa das viúvas e, a pretexto de orarem horas e horas seguidas, como se fossem muito espirituais, ficavam lá para almoçar, talvez para jantar, na verdade para levar tudo o que aquela pobre viúva tinha. O pretexto era espiritual. Vamos orar aqui durante 6 horas. Mas o objetivo, diz o Senhor Jesus está a dizer, o objetivo deles não era orar. Isso era o pretexto para poderem ficar com aquilo que a pobre viúva tinha. Portanto, a religiosidade era apenas uma capa para esconder, para camuflar a sua ganância, o seu amor ao dinheiro, os seus interesses pessoais. E há muita gente a fazer isso. Tinha vários exemplos. Lembrei-me de um que falámos aqui há um tempo e esteve nas notícias, um suposto pastor aqui na Torre da Marinha, que alugava quartos
dezenas de pessoas, por 300 euros ou o que era, os quais não tinham condições nenhumas de uma situação indigna. E eu ouvi, mas eu só faço isso para ajudar e evangelizar os mais pobres. Será que é isso? Reparem como se pode usar a religião para os interesses pessoais. E não faltam exemplos. Quantos usam a religião para os seus interesses pessoais? E o Senhor Jesus censura aqui os escribas e fariseus, mas se calhar estamos a censurar também quantas vezes usamos a religião para outras coisas. Muitas vezes uma capa, a religião é apenas uma capa que usamos para esconder as nossas verdadeiras motivações. Mas Jesus deixa uma promessa e um aviso. Todos esses que fazem isso, lá no versículo 14, na parte final, sofrereis mais rigoroso juízo. Não vai ficar esquecido. Terceira razão. Porque é que Jesus abomina essa religião falsa, digamos, farisaica? Porque essa religiosidade acaba por se focar no secundário, deixando de lado o que é o mais importante. Vamos ao versículo 23. Vou dar aqui um salto. Olha o que diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Os fariseus eram os cumpridores religiosos do dízimo. E bem, devemos ser cumpridores religiosos. Mas eles não eram cumpridores, mas para a aparência. Porque eles, nas suas hortas domésticas, até 10% da hortelã que nascia davam. Até 10% dos cominhos davam. Portanto, aqui a intenção era mostrar: eu sou rigoroso. E o que o Senhor Jesus critica não é eles darem o dízimo. O que eles criticam é que vocês são tão meticulosos com a hortelã, com o cominho, e depois falham no principal. Onde é que está a vossa fé? Onde é que está a vossa justiça? Onde é que está a vossa misericórdia? Onde é que a gente vê isso no dia a dia? Parece que ser cristão é isso. É só isso. Parece que é só isso. O resto não interessa. Ou seja, o mais importante não interessa. E tu centras o teu olhar no que é secundário e parece que isso é que é o foco do teu cristianismo. E é isso que a religiosidade faz. Ela está mais preocupada com os pequenos detalhes, com a hortelã, com os cominhos. Esquece das grandes virtudes do que realmente interessa. Tomemos cuidado com isso. Olhem o que diz o versículo 24. Condutores cegos, quais um mosquito e engolis um cabelo. Mosquito, a gente conhece os mosquitos, mas para o judeu é impuro. E então o que é que eles faziam? Para não correrem o risco de engolir um mosquito, usavam um coador. E os líquidos e tudo isso podia estar lá algum morto, como às vezes acontece. E então eles tinham esse cuidado, não bebiam nada sem coarem com medo do mosquito. Mas o que o Senhor Jesus diz: olha, tu fazes isso, és tão cuidadoso com os mosquitos. Mas no teu dia a dia tu envolves camelos, que eram igualmente impuros e um bocadinho maiores que os mosquitos. É isso que o Senhor Jesus está a dizer. É óbvio, nós percebemos. Está a condenar aquela atitude do religioso que é meticuloso com tudo o que o incomoda. Mesmo que seja secundário, mas ao mesmo tempo não se preocupa com a sua vida, com o exercício das principais virtudes do cristianismo. Amor aos outros, pacificador, buscar a sua justiça, a sua misericórdia, a sua glória. Cuidadosos ao domingo, com tudo. E no dia da semana engolimos camelos. Já não interessa nada. Ao domingo sou outra pessoa. Aí, as flores, se não são verdadeiras, é uma chatice. Mas ao domingo,
até tiramos pelo vaso à mulher. Aos dias de semana. Pensemos nisso, irmãos. Estás tu apenas preocupado com o mosquito? Para concluir, e em quarto lugar, porque é que Jesus abomina uma religião falsa, uma religião farisaica? Porque leva as pessoas a darem mais importância às aparências do que aquilo que está no seu coração. Olha o que diz o versículos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que de fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O judeu, e nós também, gostava de embelezar as sepulturas, especialmente dos antigos, caiado, todas bonitas. Mas a gente conhece as sepulturas. Podem estar muito bonitas por fora, mas lá dentro, carne putrefacta, podridão, em decomposição. E o Senhor Jesus chama a estes sepulcros caiados. Percebemos o que é que o Senhor Jesus está a querer dizer? Estão muito preocupados em parecer belos por fora, mas por dentro estão cheios de pecado e de corrupção. Aparentemente perfeito, mas lá dentro nós sabemos o que se passa. E a falsa religiosidade é mesmo assim, ela preocupa-se com o exterior, com normas, regras, aparências, e esquece da necessidade, primeiro, da pessoa ser quebrantada, da pessoa ser realmente convertida. Mas para Deus, nós sabemos, as aparências pouco interessam. Pelo contrário, para Deus vai muito além das aparências. Não quer dizer que tu não tenhas de aparentar também bom, algo bom. Não estou a dizer isso. Mas isso não chega. É o que eu estou a dizer, aliás, é o que Jesus está a dizer. Olha o que diz o versículo 28. Pareceis justos aos homens, mas interiormente estás cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ele conhece, ele não estava a falar de cor. O Senhor Jesus conhecia aqueles para quem estava a falar e conhece-nos a nós. E nós às vezes pensamos que conseguimos enganar. A gente consegue enganar os nossos ao lado, às vezes, mesmo assim. Mas acham que a gente consegue enganar o Senhor Jesus? Ele vê tudo, Ele sonda os nossos corações, Ele quer que a gente seja santo, não apenas na aparência. Ele quer que haja coerência entre o nosso coração e aquilo que os homens veem. Irmãos, concluo lembrando dos alertas que o Senhor Jesus nos deixa aqui neste texto duro. E espero que tenham, certamente já o conheciam, percebido que é duro. Não é para o outro, novamente. Não tirem o guarda-chuva, é para nós. Temos de examinar a nossa vida. Não esteja, às vezes temos essa sensação, isto é bom para aquele. Estou a pensar mesmo naquele. É para nós. Tomemos cuidado. Se professamos uma coisa na igreja e fazemos outra lá fora. Se somos crentes de domingo apenas. Tomemos cuidado se a nossa espiritualidade se regula por normas e regras que não são mais do que costumes de homens. Vejamos se está mesmo assim na Bíblia. Tomemos cuidado se apenas fazemos boas coisas para o aplauso dos homens. Tomemos cuidado. Tomemos cuidado se andamos só à procura de reconhecimento para os outros nos acharem melhores que o outro, mesmo melhor que o outro. Tomemos cuidado se vemos a igreja como um clube, uma coisa que tem que me agradar, porque quando tem que me dar jeito para isto ou para aquilo. A igreja não é isso. Tomemos cuidado quando evangelizamos, estamos mais preocupados em arranjar adeptos como nós, pensam como nós, do que pessoas salvas.
Tomemos cuidado se a nossa vida cristã gira apenas em torno das coisas secundárias e depois desprezamos tudo aquilo que é o mais importante, entre os quais amar o teu próximo como a ti mesmo. Tomemos cuidado se aquilo que mostramos ou que tentamos mostrar aos outros não condiz com o Pai no nosso coração. Porque o Senhor Jesus deixa aqui bem claro: uma religiosidade aparente que não vem do coração não vale nada. Pelo contrário, sofre uma censura que a gente não vê em muitos textos assim. Só em Cristo há salvação. Se a tua vida não tem Cristo, se tens tudo e não tem Cristo, então não vale nada para Deus. Irmãos, que Deus nos ajude a examinar-nos e a repudiar tudo, um bocadinho disto que nós temos. Que a gente consiga repudiar tudo isto. É um caminho também que se faz. E que o nosso objetivo, de facto, seja poder agradar a Deus e não aos homens.